Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo nós falaremos sobre o confisco. Pois é, o famoso confisco vai acontecer. Na verdade, ele já está acontecendo. Isso significa que a partir de hoje você não pode mais acumular riqueza e nem guardar dinheiro no banco, tá bom? Do dia que eu tô falando aqui, fazendo esse vídeo, eu não sei quando você vai assistir, espero que assista logo, mas o STF decretou o fim do sigilo bancário no Brasil. Ou seja, hoje é um dia histórico aqui no Bananil Bostil. Hoje é o dia que literalmente não vale mais a pena viver nesse país. Ok? A gente ainda vai falar muito sobre isso nesse vídeo, mas eu vou te mostrar aqui uma sequência de matérias jornalísticas e depois um mapa mental sobre esse acontecimento, que, cara, eu sei que a maioria de vocês tem entre 18 e 24 anos. Só que o que aconteceu agora é uma das coisas mais tenebrosas que poderiam acontecer em qualquer lugar do mundo. Você simplesmente estará incapacitado de acumular riqueza. E você já conhece aquela célebre frase: num país onde vale a pena ser vagabundo, todo mundo vai ser vagabundo, certo? Ninguém vai querer acumular riqueza porque não vai conseguir acumular, então vai passar a vida inteira na pobreza. Vamos lá. STF decreta o fim do sigilo bancário no Brasil. O que acontece com a sua conta? Em uma decisão histórica que promete reconfigurar o panorama financeiro legal do país, o STF decretou o fim do sigilo bancário no Brasil. A medida, tomada após intensos debates e análises, visa aumentar a transparência, combater crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e sonegação fiscal. Olha aqui, isso é para o seu bem, tá bom? Então, essa medida foi tomada para sua segurança, tá bom? Para combater os crimes, para não ter mais lavagem de dinheiro nem corrupção. Então, isso vai ser muito bom para você. Mas eu só vou deixar uma perguntinha aqui. Isso aqui é para combater coisas como a corrupção, mas se eu não estou enganado, os políticos, que são as pessoas mais corruptas da nossa sociedade, a conta deles vai continuar bloqueada, né? Eles têm um sigilo, eles têm sigilo que dura até, sei lá, 100 anos. Então, é corrupção vinda de quem? Da população pobre? É corrupção dos civis? Acho meio estranho, mas vamos lá. O que muda na prática? Com o fim do sigilo bancário, informações sobre movimentações financeiras, saldos e investimentos de pessoas físicas e jurídicas estarão acessíveis a todas as autoridades competentes sem a necessidade de autorização judicial prévia. Olha que coisa legal, então agora não tem mais suspeita de crime. Simplesmente, se alguém desconfiar de você, já podem pedir aí o seu sigilo bancário, a quebra do seu sigilo, ou seja, ver todas as suas movimentações. Não precisa mais de um motivo, tá? Não precisa mais de um processo para que isso ocorra. Você simplesmente olha torto para um político ou funcionário público de alto escalão e aí você já sabe o que vai acontecer. Bom, ainda falando sobre isso, lembre-se, usuários de Pix e cartão de créditos terão dados de operações entregue aos estados, decide a STF. Aqui na Gazeta do Povo também falando novamente sobre essa notícia. E olha que legal, usuários de Pix e cartão terão dados de operações entregues. Então, a nossa querida moeda digital, o Pix, né, Bolsonaro? O Pix vai ser usado aí para escravizar a nossa sociedade, né? Coisa bem bacana. E falando em Bolsonaro, vocês lembram que o Bolsonaro recebeu doações deu mais, acho que deu mais ou menos 17 milhões, né, 17 milhões de reais no Pix. Vocês lembram disso, daquela vaquinha que ele fez para ajudar ele mesmo? Aquela doação? Então, ele recebeu mais ou menos 17 milhões. E olha que engraçado, 18 mil dessas pessoas que doaram pro Bolsonaro eram servidores federais. Então a saída do Brasil é fazer concurso público, não é mesmo? Pois é, mas se você faz concurso público
e manda Pix para Bolsonaro, eu não sei se você vai durar muito tempo no seu cargo, não. Lembre-se que você está participando do sistema que escraviza as pessoas e podem tirar o seu cargo com uma canetada, certo? Então, tá aqui, ó. 1.365 pessoas com mandados de prisão doaram dinheiro para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que isso significa na prática, pessoal? Significa que a Polícia Federal, os órgãos estatais conseguem identificar quem foram os doadores dos 17 milhões para o Bolsonaro. Olha que coisa interessante. Mas, Lucas, essas notícias de identificar os doadores do Bolsonaro, essas notícias são de 2023. E o sigilo bancário foi quebrado em 2024. A ordem tá errada, a ordem dos fatores tá errada aí. Pois é, pessoal, é simplesmente porque quando o Pix surgiu, já não existia mais sigilo bancário nenhum, tá bom? Então era só uma farsa que agora caiu de vez, não significa mais nada. Então, se você já usa o Pix, já era, você já estava e você será ainda mais controlado, tá bom? Então lembre-se muito bem disso. Vamos lá. Existe um país asiático que, dependendo da sua posição política e das suas opiniões, você pode ser impedido de fazer algum tipo de compra, de assinar algum plano importante e etc. Então tá aqui, ó, na Brasil Paralelo, sua opinião política pode te impedir de acessar a internet. Conheça o crédito social chinês. Para quem não sabe, o crédito social chinês, ele só é possível porque o governo, ele consegue controlar todas as informações, não só bancárias, mas todas as informações privadas das pessoas na China. Então, quanto mais o governo tem controle sobre os bens das pessoas, sobre as propriedades privadas das pessoas, sobre a sua privacidade, mais esse Estado, mais esse governo consegue ser totalitário. E uma coisa que ninguém fala, até agora eu não vi ninguém falar sobre o crédito social chinês, é a questão de esse crédito social, ele não somente prejudica as pessoas, como ele incentiva as outras pessoas a denunciarem umas às outras. Exatamente como em 1984, o livro. Então, imagina, na China tem pessoas que são civis que denunciam outras pessoas do seu ciclo social para que aquelas pessoas sejam punidas. É essa a nossa realidade a partir de hoje. Monitoramento total e funcionários públicos, cada vez o número de funcionários públicos é maior, e pessoas que irão ajudar o Estado, ganharão coisas por ajudar o Estado a denunciar pessoas que pensam diferente delas. Essa é a realidade do Brasil, certo? Mas vamos lá. Para que isso aconteça, é necessário que exista o fim do dinheiro. Afinal, para que o sigilo bancário seja quebrado de vez, não adianta que as pessoas continuem usando papel e moeda. Afinal, eu posso comprar alguma coisa aqui do Zezinho, meu vizinho, e ninguém vai ficar sabendo. Então, para que isso funcione 100%, tem que parar de existir moeda física, papel moeda. Isso tem que acabar. Só pode existir dinheiro digital, certo? Olha que interessante. Fim do dinheiro. O deputado cria projeto de lei para acabar com moedas e dinheiro de papel no Brasil. Isso aqui é a notícia. Fevereiro de 2024, tá bom? Para você ver como as coisas são conectadas. O surgimento do Pix, do nosso querido Bolsonaro. Tem também a quebra do sigilo, certo? E agora, fim do papel e moeda. E aqui eu nem vou falar de Drex, tá? Eu acho que eu nem vou falar de Drex aqui. Que aí o buraco é mais embaixo. Mas vamos lá. Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados pretende transformar a maneira como lidamos com o dinheiro no Brasil. O projeto de lei, sei lá o que, é proposto pelo deputado Reginaldo Lopes. Pessoal, adivinha de que partido o Reginaldo Lopes é? É isso mesmo, aquele que começa com P e termina com T. Visa abolir o uso de dinheiro em espécie
em todas as transações financeiras do país, tornando obrigatório o uso de meios digitais para pagamento. Nossa, que conveniente! Esse projeto de lei exatamente nesse momento. Uau! Nem me surpreenderia se fosse tudo armado. Mas temos que apresentar também o outro lado. Deputada quer barrar Drex como substituto do real e critica PT. Querem controlar os cidadãos. Então existe gente consciente, gente que também está vendo esse movimento, está inclusive atuando na política contra isso, tá? Só que é óbvio que essas pessoas aqui elas não recebem reconhecimento nenhum. Então tá aqui. A deputada federal Júlia Zanata, que eu não conhecia, a primeira vez que eu ouvi falar, do PL. Olha que legal, ela é do PL, o mesmo partido que se orgulha de ter criado o Pix do Bolsonaro. Mas enfim, apresentou na última terça-feira, dia 27, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, visando proibir o real digital, o Drex, visando proibir que substitua o papel e moeda. Então, mais uma vez nós vemos aquele jogo, aquele teatro das tesouras. É óbvio que a proposta dela será barrada e a proposta do cara do PT vai passar, tá bom? Isso aqui é oposição controlada, tá bom? Se você ainda acha que você vive numa democracia, poxa, eu sinto muito. Isso aqui é oposição controlada, tá bom? Talvez ela nem saiba que ela seja uma oposição controlada, mas talvez um dia ela perceba isso. A maioria deles são oposição controlada. Inclusive tem um cara aqui atrás, ó, um japonês, que esse aqui, ele nem é mais oposição, né? Ele já faz parte do conglomerado. Mas enfim, vamos voltar agora para o nosso querido mapa mental. Eu, infelizmente, não tô com um humor muito legal para fazer esse vídeo, vocês conseguem notar isso? Porque hoje era meu dia de folga, né? Porque eu já fiz os vídeos aqui do canal, já tá tudo programado, mas eu vou ter que passar esse vídeo na frente porque não é sempre que você é escravizado de uma maneira dessas. Então vamos lá. Confisco. 3 passos para que aconteça o confisco no Brasil. Lucas, o que é confisco? Confisco é os caras literalmente trancar a tua conta, meter a mão no teu dinheiro e roubar. E sumir com aquilo, tá? Os caras vão fazer o Pix reverso aí na tua conta. É isso que vai acontecer. Primeiro passo, para ele funcionar, o que que precisa ser implantado? Um meio de pagamento online. Então, a gente já tem isso aqui, tá? Vou colocar aqui até um verdinho, ó, check. Eu gosto de preto e branco, mas nesse vídeo aqui vai, ó. Pix. Então, para a gente perder toda a nossa liberdade, toda a nossa oportunidade de acumular riqueza, o que que o governo precisa fazer? Meio de pagamento online, meio ou método de pagamento online. A gente já tem o Pix. Número 2, fim do sigilo bancário. Também vou colocar aqui de verde, ó. Já foi realizado, tá bom? Já foi quebrado. E número 3, fim do papel e moeda. Esse aqui ainda não aconteceu, então eu vou colocar com esse verde diferente aqui. Ainda não aconteceu. A estimativa é que o Drex saia lá para março de 2025. Por que que o Drex não saiu ainda? O Drex não saiu ainda, pessoal, porque o Drex é feito na... Se eu não tô enganado, tá? Pelo que eu li da última vez, o Drex é feito na blockchain da Ethereum, tá? Então é uma blockchain idêntica da Ethereum. Eles deram Ctrl+C, Ctrl+V lá na Ethereum e estão criando o Drex com aquilo. Por que que o Drex não saiu ainda? O Drex era para sair em junho deste ano. Por que que ele não saiu ainda? Porque aproximadamente 60% dos funcionários que trabalhavam no Drex foram contratados por Big Techs estrangeiras. Então era um pessoal brasileiro muito bom que entendia de blockchain e foi contratado por empresas estrangeiras. Então o Estado todo-poderoso ele não consegue repor, né? Porque ele é tão eficiente que ele não consegue nem repor a mão de obra que ele perde para empresas privadas estrangeiras. Enfim, então tá aqui a nossa notícia. E como que é o novo confisco? O que que se resume isso aqui? Você não poderá acumular o seu querido e suado dinheiro, pois ele é 100% digital. E aí, o Brasil eventualmente vai entrar na crise. Então repara, pessoal, repara.
Por que que essas coisas acontecem, tá? Por que que só tá acontecendo agora? Vamos lá, para você entender isso aqui de vez. Vamos lá. Tudo isso aqui vai acontecer porque haverá um confisco, tá? Vai existir o novo confisco do couro. Isso vai acontecer de novo. Não exatamente da forma que aconteceu naquela época, mas vai acontecer. Olha só como que vai acontecer isso aqui. O sigilo bancário só é quebrado, o Pix só passa a existir e o fim do papel e moeda só acontece por quê? Porque o Brasil vai entrar numa crise e o governo vai precisar roubar o seu dinheiro. Essa crise vai acontecer pela curva de Laffer. O que que é a curva de Laffer, para quem não sabe? Quando você aumenta imposto em um local, a população continua consumindo, tá? E esse imposto, a arrecadação aumenta. O imposto faz a arrecadação aumentar. Então você continua subindo esse imposto, a arrecadação vai aumentando. Só que o Brasil, ele alcançou o pico da curva de Laffer. E o que que isso significa? Que chega uma hora que os impostos são tão altos que as pessoas elas percebem que não vale mais a pena comprar. E aí o que acontece? Os impostos continuam subindo, só que as pessoas param de comprar. E aí a arrecadação começa a cair. Olha que loucura. O imposto vai subir cada vez mais, só que a arrecadação vai começar a cair. E já está acontecendo. Já está acontecendo, tá bom? Então, o Lula colocou aí mais ou menos 18 impostos novos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Desde o dia que ele sentou a bunda naquela cadeira até hoje, já são 18 impostos novos. 18. Só que a arrecadação começou a cair. Isso é efeito da curva de Laffer, certo? Então, a primeira coisa que vai destruir o Brasil é o imposto abusivo contra a curva de Laffer. Depois, os gastos do governo, porque o governo vai perceber que não está conseguindo arrecadar dinheiro, vai começar a fazer dívida para tentar agradar as pessoas, porque as pessoas vão perceber que o poder de compra está diminuindo, elas vão ficar com raiva do governo. O que, que o governo vai fazer? Vai começar a meter a mão na economia, gastar dinheiro pra caramba, para dar impressão para as pessoas de que as coisas estão boas, tá? O socialismo vai aumentar, práticas socialistas, basicamente jogar dinheiro na mão das pessoas, para ver se muda a opinião das pessoas perante o governo, tá bom? Então, gastos exagerados com o socialismo. Além disso, o INSS não se paga faz tempo. Para uma pessoa estar trabalhando, quer dizer, para uma pessoa estar aposentada, tem 7 trabalhando. Como é que você sustenta essa pirâmide? Isso aqui é a maior pirâmide do mundo. Os faraós, eles teriam, sei lá, eles teriam orgulho do INSS. Isso aqui é a maior pirâmide de todos os tempos. E também o serviço público, é óbvio. O governo ele quer mais votos na próxima eleição. Então vai aumentar o serviço público. Afinal, o cara começa a trabalhar pro agente do mal, ele não vai querer perder aquela mamata, certo? O cara tá tirando o dinheiro dele do Estado, então o cara quer Estado grande. Isso é meio óbvio. O cara não tem como o cara trabalhar pro Estado e querer Estado pequeno. Então o serviço público também vai aumentar. Tudo isso vai fazer a dívida do Brasil aumentar e o governo vai ser obrigado caralho, eles vão tomar teu dinheiro na cara dura para investir em mais projetos sociais. E esse ciclo aqui vai ficar se repetindo até que apareça um tal de novo Milei brasileiro, tá bom? E é claro, o governo só vai conseguir tomar o seu dinheiro porque existe o querido Pix, sigilo bancário vai acabar e fim do papel e moeda. Então, se você acha que as coisas são desconectadas da realidade, é você que está desconectado da realidade. Ligue os pontos. Quando eu vejo uma notícia dessa daqui, ó, ano passado, eu guardo na minha memória, mas ela fica lá, latente. Não sei se eu vou usar no futuro. Aí depois vem a notícia dessa, fim do papel e moeda. Aí agora vem a notícia dessa, eu consigo ligar os pontos e explicar isso aqui para vocês. Então, meu amigo, o que eu posso te dizer é o seguinte:
Só existe duas saídas para você que mora no Brasil. Uma delas, que foi a que eu escolhi, que é: se você já é um cara que tem uma renda, se você é um cara que trabalha online ou trabalha para o exterior, se você é um cara que é funcionário público de alto escalão, tá? Que você, infelizmente, seu dinheiro depende disso, você às vezes nem gostaria de estar trabalhando para o Estado, mas você depende disso. Se você já construiu uma família, se você já tem uma casa para morar, você pode ficar no Brasil, mas lembre-se de fazer sua reserva numa moeda que o governo nunca pode te tomar, que é o Bitcoin. Além disso, invista em melhorias para sua vida, certo? Quais seriam essas? Cara, ter uma casa mais sustentável, plantar alguma coisa no seu quintal, no seu jardim, estocar comida, se preparar para crises. Literalmente, para morar no Brasil, você vai ter que ser um sobrevivencialista. Se você não virou sobrevivencialista e libertário porque quis, você vai virar por obrigação, certo? E a outra saída, que é para pessoas que não têm essa condição de vida e são pessoas mais jovens, abaixo de 30 anos, desapareça do Brasil. Some daqui. Se você não tem um bom trabalho, se você ainda está estudando, se você tem 16, 17 anos, se você acabou de terminar o ensino médio, some do Brasil. Não vale a pena. Não vale a pena. O Brasil só vale a pena para pessoas que já têm uma renda consolidada ou que já construíram um patrimônio. Não vale mais a pena você se matar no Brasil para tentar construir algo aqui. Vá construir algo lá fora. Saia. Esse é meu último aviso. O Brasil não é um país onde você vai ter facilidade para prosperar. Não vai. Tá bom? Então, aproveite e suma do Brasil. Se você é jovem, cara, não tem o que você fazer aqui. Não tem o que você fazer. Faz sua vida fora. Se quiser voltar um dia, volta como um sobrevivencialista para morar lá no mato, tá? Mas faça sua vida fora. Não vale a pena, certo? Desculpa fazer o vídeo aqui meio na correria, mas infelizmente esse é um vídeo necessário e sinto muito aí se eu só trago notícia ruim, mas é porque eu quero te ajudar. Não adianta eu ficar contando uma história cor-de-rosa aqui se essa não é a situação atual, certo? Bom, vejo vocês no próximo vídeo.